Oi, olá! Hoje eu vou te contar um pouco da minha experiência com desmame. Esse foi o vídeo mais pedido dos últimos tempos e eu tô muito feliz de finalmente poder gravar e contar um pouquinho pra você como foi. Ah, eu tinha, a princípio, eh, a ideia de amamentar até 1 ano de idade, né, 1 ano, e essa foi uma, sei lá, uma escolha puramente minha e eu acredito que todas as escolhas, né, esse tipo de escolhas, eu vejo que as mulheres se sentem muito culpadas ou pressionadas, então, por amamentar, por não amamentar, pelas suas escolhas na maternidade. Eu sou um tipo de pessoa que eu acredito que toda mãe tem que seguir, sabe, o seu coração, que ninguém, né, quer o melhor para o seu filho do que a mãe, né. Então eu acredito que você não tem que se culpar pelas suas escolhas, faça as suas escolhas, acredita no seu coração e siga seu coração que no final tudo vai dar certo. Então essa foi a minha escolha e eu decidi assim. Só que eu gosto das coisas muito feitas gradativamente, porque já pensou se eu chegasse 1 ano e de repente eu falasse: "Bom, hoje eu vou parar de amamentar". Eu sei que não ia dar certo pra mim por uma questão fisiológica, né, os seios poderiam empedrar, já tinha ouvido as histórias, pesquisado, lido e ouvido relatos mesmo desse tipo de coisa. Então eu quis fazer, assim como tudo basicamente que eu faço na minha vida, eu quis fazer o desmame de forma gradual, gradativa, assim, sem pressa, né. E se passasse do meu período, tipo, limite, né, eu só tinha estabelecido mais ou menos essa base, assim, de 1 ano, que eu acho que era o que eu queria mesmo tentar amamentar até 1 ano, sabe. E eu tinha muito medo que eu não ia que eu não conseguisse, sabe, que sei lá, por algum motivo, mas graças a Deus deu tudo certo. Então, por onde eu começo o desmame? O que que eu faço? Normalmente, eu tenho tido, assim, recebido muitas perguntas, muitos relatos, muitos e-mails contando esse tipo de coisa, que a pessoa quer, né, a mulher quer, a mãe quer fazer o desmame e não consegue e tudo mais. E então, eu vou te contar basicamente como eu comecei. As mamadas da Elisa eram em livre demandas durante o dia e à noite elas estavam bem pré-estabelecidas, assim, ela tinha escolhido esse ritmo para ela, que era uma mamada antes de dormir, mais ou menos às 8h30, entre 8 e 8h30 da noite. Depois ela dormia, ela acordava por volta de meia-noite e meia ou uma, mamava. E aí ela mamava e dormia a noite inteira, que eu considerava que isso era a noite inteira, 4h30, entre 4h30, 5h30 ou 6h30 da manhã, variava bastante durante o dia, mas dentre desses horários. E aí ela dormia novamente até as 8, 8h30, tá? Então, o que que eu fiz? Durante o dia, eu comecei diminuindo as mamadas durante o dia. Toda vez que dava pra não dar, né, ela queria só porque ou não era por fome, porque você sabe que a criança gosta, é um acalento, é uma coisa, então eu comecei por aí, já diminuí durante o dia. Ah, se ela quisesse mamar, eu oferecia água, oferecia alguma se estivesse perto do lanchinho, eu já adiantava o lanchinho, se estivesse perto da refeição, eu já adiantava a refeição. E aí eu fui diminuindo essa por um pouco antes dos 9 meses, tá? Mais ou menos uns 8 meses, assim, eu comecei a diminuir as mamadas diurna. E aí, aos 9 meses, eu tinha certeza que eu queria tirar a mamada noturna. O que que eu comecei a fazer? Não dar mamar no quarto. Tipo, não associar o mamar ao dormir. Então, essa mamada, eu tinha assim, eu sabia quais eram as mamadas que ela mais gostava. E eu tinha certeza assim que a mais difícil seria das 4h30 da manhã, porque ela acordava e ela precisava do peito, tipo, só pra dormir. Você via que não era fome, não era nada, tipo, ela mamava um pouquinho pra dormir de novo. Então, o que que aconteceu? Eu comecei a tirar as mamadas do quarto, mas eu sabia que ainda ia ser difícil pra mim essa mamada da 4h30, das 4h30 da manhã em diante. Então eu comecei com a mamada noturna, a última, né, antes de dormir. Eu comecei a dar esse mamar embaixo, aqui embaixo, não levar pro quarto pra mamar. Ela mamava aqui e a gente ia pro quarto e eu falava assim, não, agora não tem mais tetô, não tem mais tetô, ela chamava de tetô, não tem mais tetô aqui, então já tomou o tetô lá embaixo, agora a gente vai ler e vai dormir. E eu acostumei ela a dormir dessa forma, lia um livro, contava história, cantava, demorava, viu? Entre 1 hora a 1h30 pra ela conseguir dormir dessa forma.
Mas era sempre uma forma divertida. Se ela começasse a chorar, sei lá, distraía ela de outra forma. E assim eu tirei a mamada noturna do quarto primeiro. Não exatamente eu tirei a mamada. Ela tomava o tetô dela aqui no sofá, a gente subia pra dormir depois do banho. E aí foi assim, tá? Então eu tirei a mamada noturna do quarto, não tirei assim, né? Só que aí eu comecei pela mamada da 1h30 da manhã, porque realmente ela dormia às 8h30, tipo, a gente subia pra dormir 8h30, demorava aquela 1 hora e meia pra dormir. Quando ela dormia, aí eu ia tentar dormir, dali a pouco eu tinha que acordar, e isso me deixava muito cansada. Quando ela começou a acordar à noite, eu decidi que essa foi por essa mamada que eu tirei, tá? Comecei por essa, porque ela realmente era mais difícil pra mim acordar. E aí eu oferecia água. E, tipo assim, às vezes ela chorava, relutava. Mas eu te dou o conselho de você persistir, ser persistente. Tipo, uma vez que você decidiu, naquela vez, tá? Que não vai dar, e a criança tentou de todas as formas. E aí você, ai, tá difícil, você vai lá e dá. Da próxima vez vai ficar mais difícil, eu te garanto que vai ficar mais difícil. Porque ela sabe que ela vai conseguir no final. Então ela vai tentar até ela conseguir. Então, tem uma coisa assim que eu já li em vários livros e pesquisei em sites e tal, que é basicamente 3 dias a criança se acostuma, tá? Aqui funcionou, tipo, de 3 a 4 dias ela entra, ela troca totalmente a rotina dela. Então, eu fui persistente, tipo, e eu sou persistente até hoje em todas as minhas decisões. Por exemplo, Elisa, você não pode fazer isso, né? Se você fizer isso novamente, a mamãe vai guardar. Eu falo uma vez só. Na segunda vez, ela fez, eu vi, eu já guardo. Tipo, se ela tá teimando, tá fazendo alguma coisa, eu já faço dessa forma. Então, uma coisa é que você seja persistente na sua escolha. Se você decidiu não dar o mamar, se você falou pro seu filho que você não vai dar o mamar, ele vai chorar, vai ser cansativo, mas vai durar uns 3 dias e no final essa rotina vai estar estabelecida na vida dele, tá? Então foi dessa forma que eu tirei a mamada. A primeira mamada foi essa da madrugada, que era 1h30 da manhã e foi mais difícil pra mim. E daí, então ela dormia, mamava aqui embaixo no sofá, dormia, acordava às 4h30 pra mamar. E aí ela dormia às 8h30. E quando ela acordava às 8h30, eu não dava mamar. Eu tirei a segunda mamada, foi a mamada da manhã. A gente falava, não, vamos comer, tem isso, tem aquilo. Ela gosta muito de comer. Então, a gente descia e já comia. Então, eu tirei essa mamada. E aí, eu fui diminuindo gradativamente as mamadas do dia dessa. E sucessivamente, veio essa mamada da noite, que aí já não precisou mamar pra dormir. Jantou, tomou banho. Foi assim, durante meses, tá? Que foi acontecendo isso. Mas eu fui persistente dessa forma. Tipo, toda vez que eu decidia, não vou dar mais essa mamada, eu ia firme até o fim, tá? Até o fim desses 3 dias, até ela se acostumar. E eu explicava, conversava, assim. Ela pedia, tipo, tetou, mas depois eu falava que acabou, que agora não tinha, que tava... Eu usava muito essa técnica. Eu falava, tetou tá cansado, agora ele tá fazendo leitinho, tem que esperar, o leitinho não tá pronto, sabe? Dessa forma que eu ia conversando com ela. E aí, a mamada mais difícil pra mim, assim, foi a mamada das 4h30 da manhã, a mamada da manhã, sabe? Aquela hora que tá com soninho, gostoso, que quer mamar pra ficar ali na cama. Essa foi a mamada que mais demorou, assim, que, tipo assim, às vezes dava certo, às vezes não dava certo. E como tinha muito choro, foi muito difícil. E eu realmente, já que era o fim da amamentação, eu também tinha aquela coisa assim pra mim, vai chegar o fim, que não sei o quê. Mas eu sei que foi um bom passo pra ela, sabe? E uma coisa que vale lembrar é que aqui no Japão não troca o peito pela mamadeira, tá? Não troca, não tem uma troca. Se formar no peito. Essa expressão que eles usam, se formar, né? Tipo, na amamentação, ela está formada, ela se graduou, agora já tá pronta. Então, ela se formou mesmo com 1 ano e 1 mês e meio para 2, tá? Na amamentação. E foi aí o nosso término, foi uma fase muito gostosa. Graças a Deus eu nunca tive problemas, né? Na amamentação eu tive um suporte muito grande aqui das enfermeiras obstetras no hospital pelo qual eu fiz o meu pré-natal. E foi uma experiência boa. Eu fui, assim, foi uma fase muito gostosa, né? Que a gente tem proximidade. Eu não sinto saudade, não vou te falar que eu não sinto saudade, assim, porque eu gosto. Eu tô feliz em ver a Elisa se desenvolver. Eu olho com nostalgia as nossas fotos, tirei foto amamentando, eu olho com nostalgia
ela, bebê, tudo mais, assim, até porque a Elisa é minha única filha, talvez, muito provavelmente eu não tenha outro filho por questões de saúde mesmo, porque eu poderia engravidar até os 35 anos e atualmente eu tenho 36. E então eu olho com nostalgia, sabe? Mas eu fico feliz em vê-la progredir. Então foi isso. Se você ficou com alguma dúvida, se eu deixei alguma coisa de mencionar alguma coisa, comenta aqui. A gente pode conversar, eu posso esclarecer qualquer dúvida existente aqui nos comentários, tá? Mas uma coisa que eu vou te dizer pra você, mãe, que quer fazer o desmame, se essa é a sua vontade, se vai te fazer bem, a mãe tem que estar bem. Tem que estar bem psicologicamente, fisicamente, tem que estar descansada pra poder criar o seu filho, assim, feliz. Porque a gente é exemplo e a gente tem que passar coisas boas para os nossos filhos. Mas como é que a gente passa coisas boas se a gente não tá se sentindo bem, se a gente não tá feliz? Então foi uma coisa assim que eu decidi e que eu tive apoio eu conversei com o Renato, eu falei para ele que eu queria fazer dessa forma e também conversei com o pediatra e ele falou assim que já tava ótimo, sabe? E que ela já tava comendo e que não tinha problema nenhum. Então conversa com o seu pediatra, com o seu companheiro, a pessoa que tá do seu lado e segue seu coração, tá bom? Eu acho que esse é, assim, a principal coisa na maternidade, seguir seu coração. Coração de mãe nunca se engana, tá? Então foi esse o vídeo, espero muito que tenha gostado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo se você gostou, porque sua ajuda, a sua participação é de grande valia. E nós nos vemos nos próximos vídeos. Bye!